aqui, pronto. Mas, então vamos lá. Acontece, gente, ontem não deu para fazer tudo, né? E acho engraçado porque, assim, parece que eu ainda não percebi, assim, não consegui ter a noção exata da quantidade de conteúdo que eu consigo passar em 2 horas, ou 1h40, 1h50, né? Porque a aula que eu preparei para ontem, ela ficou enorme. E aí, é claro, não deu tempo de fazer, eu vi que não ia dar, deixei para hoje. Quando eu peguei essa parte que eu deixei para hoje, ela está tão grande que eu também não sei se consegue finalizar hoje, por incrível que pareça. Até porque os resultados eles são muito cheios de detalhes, então pode ser que a gente agarre aqui em algum momento. Os resultados são bem cheios de detalhes, mas são resultados muito importantes, tá? Principalmente para a galera de análise, ou para quem está estudando a análise funcional, alguma coisa na área de análise funcional, ou que tem intenção de estudar análise funcional, tem alguns resultados aqui bem interessantes. Então, todos eles são resultados de análise, tá, gente? Análise bruta mesmo. Mas a gente vai atacar esses resultados aí, vamos ver se a gente consegue cobrir todos hoje ainda. Antes de começar, eu queria só lembrar, foi aqui que a gente parou, né? Essa definição aqui de métrica uniforme. Lembram? Métrica uniforme e topologia uniforme. Eu vou repetir essa definição, mas antes eu só queria lembrar uma coisa. Tendo em vista as dúvidas que apareceram ontem e o que alguns alunos me perguntaram por e-mail, as dúvidas que eu vi aqui por e-mail, talvez não tenha ficado claro um detalhe que eu acho que eu tenho que esclarecer, que é o seguinte. Dado que você tem um conjunto X, estou fazendo aqui no cantinho, tá? Vou até fazer de outra cor aqui para destacar melhor. Dado que você tem um conjunto X, esse conjunto X, ele pode ser munido de uma métrica, tá certo? Então, é uma função, né, daquele tipo, x cartesiano x, que vai em R. Isso vai dar uma métrica no conjunto X. Perceba que eu falei conjunto X, não falei de espaço topológico. Então, novamente, a métrica ela não depende da topologia de X. Tá certo? Não tem nada a ver com a topologia de X. Porém, você pode criar uma topologia que é induzida por essa métrica. Então, isso eu acho que talvez não tenha ficado muito claro. Então, o que acontece? De fato, uma métrica não é tão difícil de ser criada. Pensa, por exemplo, naquele exemplo dos triângulos lá, né, que eu fiz na sala. Se você pensar no conjunto X, você pode dizer que, para todo... Eu quero criar uma métrica onde, a cada 2 elementos do conjunto X, eu vou levar em 1. E cada 2 elementos, a distância entre eles vai ser 1, e se eles forem iguais, dá 0. Então, você vai ver que isso vai dar uma métrica, tá bom? Vai dar uma métrica, e você tem uma métrica para o conjunto X. Mas o que eu queria frisar ontem, e acho que foi por isso que deu a confusão, é o seguinte, que nem todo espaço ele é metrizável. Então, isso é diferente de ter uma métrica. Porque é o seguinte, o conjunto ele pode ter métrica, agora ele ser metrizável, quando eu falo que é metrizável, eu estou partindo do princípio que ele já é um espaço topológico. Então, vejam, o que eu quero dizer com metrizável é que você está partindo agora de um espaço topológico, que já tem uma topologia associada, e dizer que ele é metrizável, ou que ele dá um espaço métrico, o espaço topológico dá um espaço métrico, significa que existe uma métrica, que essa métrica me dá uma topologia que é a mesma topologia do espaço. Então, é isso que significa. Você fala, o espaço é metrizável. Então, nem sempre um espaço topológico vai ter uma métrica para ele que vai transformá-lo em espaço métrico. Esse é o detalhe. Então, o que acontece? Se o espaço é topológico, pode ser que tenha uma métrica, então se ele é topológico, já tem uma topologia associada. Pode ser que você não consiga nenhuma métrica que vai fazer com que essa topologia seja a topologia métrica, a mesma topologia, entende? Então, ser metrizável significa que vai existir métrica que vai tornar esse espaço um espaço métrico. Ou seja, essa topologia vai ser a topologia metrizável, ou a topologia métrica, né? Quer dizer. Deu para vocês entenderem a diferença? Por quê? Por que eu pensei nisso quando eu estava aqui preparando a aula? Porque teve alguém ontem que perguntou, dá um exemplo aí de um espaço que não tem métrica. Eu falei assim, a gente vai ver um espaço. Aí teve um aluno que falou assim, você pega o R cartesiano
com índices enumeráveis e infinitos, com indexação enumerável e infinita, que é o R elevado a W. Então, R infinito, né? Então, esse é um exemplo de um espaço que não é metrizável, mas ele não é metrizável a depender da topologia. Porque a depender da topologia, sim, ele é metrizável. Você tem lá o espaço e tem uma topologia, tá bom? A depender dessa topologia, o espaço não vai ser metrizável, ou seja, não tem métrica para ele que faça com que essa topologia seja topologia métrica, tá bom? Então, é isso que acontece com o R, com esse cara aqui, ó, um R elevado a W. Isso que a gente vai ver hoje. Que esse cara aqui, ó, ele, na verdade, se você colocar a topologia produto aqui nele, com a topologia produto, que é a topologia produto em RW, é aquela topologia, a gente está pegando a topologia padrão em cada um deles e olhando para a topologia produto. Ou seja, a topologia padrão em R olhando para a topologia produto. Esse espaço ele vai ser metrizável, a gente vai, que é a métrica, inclusive, que a gente está fazendo aqui. Ele é metrizável. Porém, se você pegar ele com a topologia de caixas, por exemplo, tá bom? Com a topologia de caixas, esse cara aqui não é metrizável. Ou seja, não tem nenhuma métrica que vai transformar a topologia de caixas numa topologia métrica. Espero que tenha ficado claro agora. Isso é só para não gerar confusão. Isso pode ser uma coisa que gere bastante confusão na aula de hoje, inclusive. Aí já teve gente que até saiu já desistiu. Mas vamos lá. Vamos continuar então. Ó, da aula de ontem a gente já tinha definido aqui o que é essa métrica, né? Veja, a métrica D barra, vamos lembrar. Essa métrica aqui é uma métrica que está definida em R, tá bom? Em R, ou seja, você pega dois caras em R, A e B, e você vai pegar um mínimo entre A menos B e 1. A menos B em módulo, tá? Ou seja, a distância mesmo entre esses dois caras em R, tá bom? Essa distância padrão mesmo de R, ou 1. Vai ser um desses dois aqui. Tá? Ou seja, se você pegar, por exemplo, A igual a 0 e B igual a 1000, a distância entre eles vai ser 1. Tá bom? Segundo essa métrica. Vai ser chamada métrica do limite padrão em R. Quando a gente definiu essa métrica aqui, a gente definiu para espaço topológico qualquer. Mas aqui a gente está usando em R. Tá? Então, beleza. Agora, olha só, vou pegar agora o RJ. Esse RJ não é o conjunto de funções definidas em R. Não é isso. Isso aqui é exatamente o produto cartesiano, onde J é um índice, é um conjunto de índices arbitrário. Ou seja, esse conjunto de índices aqui pode ser finito, pode ser não finito, pode ser enumerável, tá bom? Esse cara aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então veja, eu vou pegar esse cara agora e vou construir essa métrica para esse cara aqui. Construir a métrica para ele. Que é exatamente essa métrica que eu estou chamando de rho barra, que é o supremo de todos esses caras, quando eu pego entrada por entrada, né? Então, um ponto aqui, nesse conjunto, é um ponto que tem uma J-upla de coordenadas. Então, se eu pego outro ponto, tem uma J-upla de coordenadas, eu pego as entradas correspondentes e olho para o D barra delas, que é definido como sendo essa distância, tá? Essa métrica aqui, e eu pego o supremo, então, dessas métricas. Então, a primeira coisa que você pode observar é que esse cara aqui está limitando, né? Ele está limitando aí a minha métrica. Então, essa métrica aqui, de forma alguma, quando eu calcular a distância entre dois pontos, isso aqui vai explodir. De fato, isso aqui vai ficar preso em 1, né? Para todo mundo que você pegar, sempre vai ser no máximo 1, que é o supremo desses caras, máximo 1. Tá bom? Essa métrica é chamada de métrica uniforme, ela induz uma topologia em RJ, que é chamada de topologia uniforme. Então, veja, eu peguei o espaço, o conjunto, na verdade, RJ, sem falar de topologia aqui para esse cara ainda. Sem falar de topologia para ele. Eu peguei esse cara, o RJ, e estou construindo uma métrica para ele. Tá bom? Construir uma métrica, e essa métrica gera uma topologia que é chamada de topologia uniforme. Então, o primeiro resultado a partir daí, dessa definição. Se você pegar o R, então, J, né, que é esse produto cartesiano arbitrário,
a topologia uniforme, que é essa, a topologia de caixas e a topologia produto, elas são comparáveis da seguinte maneira: a topologia de caixas é a mais fina delas, tá? E a mais grossa vai ser a topologia produto. Então, esse é o nosso teorema que a gente vai ver agora. E essas topologias, o teorema ainda diz que essas topologias são distintas se o J é infinito. Tá bom? Aí, então, o J, vou repetir, o J pode ser finito, pode ser enumerável, infinito, e pode ser completamente arbitrário, não enumerável. Tá bom? É claro, se você fala não enumerado, você já está pressupondo que ele é infinito, né? Beleza? Então, isso aqui sempre vai valer. Essa comparação aqui, entre mais fina e mais grossa, sempre vale. Porém, o que o resto aqui, essa última frase está dizendo, é que se o J for infinito, tá? Se for infinito, tanto enumerável infinito quanto arbitrário infinito, não enumerável infinito, essa continência aqui vai ser uma continência estrita, tá? Continência estrita, ou seja, esses caras não vão coincidir um com o outro, essas topologias não coincidem, beleza? Agora, o que a gente vai mostrar também é que a gente já viu, na verdade, né, que a topologia produto, por exemplo, com a topologia de caixas, quando o R, esse J aqui um N, né, tipo um conjunto finito, quando isso acontece, a topologia de caixas, ela combina com a topologia produto, né, beleza? Isso a gente já viu. Então, vamos lá. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer por, é, por voz, eu prefiro, tá bom? Porque eu não vou ficar olhando pro chat, não. Agora, se não tiver jeito de fazer, se fazer a pergunta, abrir o microfone e perguntar, aí escreve no chat aí quem puder ver e dizer que tem uma mensagem, eu agradeço. Então, vamos lá. Então, vamos para a demonstração, então. O que a gente vai fazer aqui, ó, a ideia da demonstração vai ser a seguinte. Eu vou pegar, então, uma bola aqui, dessa topologia, e vou mostrar que eu consigo, para toda bola aqui, eu consigo, e todo elemento dessa bola, eu consigo uma outra bola dessa topologia que está contida nessa, e que contém esse elemento. Então, isso é dizer que essa topologia é mais fina que essa. Tá? E depois a gente vai fazer com essas duas. Tá? Quer dizer, ó, se eu vou pegar eu vou pegar uma bola aqui, e vou mostrar que para todo elemento de uma bola aqui, eu consigo uma outra bola que contém esse elemento dessa topologia que está contida nessa bola aqui. Então, eu mostro essa continência, beleza? Então, vamos só lembrar, então, quem são essas bolas, né? Então, continuando, ó, eu tenho um ponto X aqui, que pertence a esse RJ, e a gente sabe que existe um aberto para cada topologia, eu consigo um aberto básico que contém esse X, tá bom? Para cada topologia dessas eu consigo um aberto. E essas topologias, elas vão ser descritas essas bolas, elas vão ser, eu estou falando de aberto básico. Agora eu posso pegar só aberto básico. Então, esses abertos básicos, eles vão ter as suas características. Aqui eu estou só descrevendo quem eles são. Se for a topologia da topologia uniforme, então a bola, ela é desse jeito. É todo o conjunto de RJ, tá? Que com a métrica uniforme, a distância dele para x é menor do que epsilon. Isso significa que o supremo dessas distâncias aqui, coordenada a coordenada, tá bom? Esse supremo tem que ser menor do que epsilon. Isso é uma bola. A outra bola é a bola da topologia de caixas, né? Topologia de caixas. Cada esse produto de abertos básicos aqui, onde cada aberto básico são bolas abertas em R, tá bom? Bolas em R. Só isso. E, por fim, essa topologia aqui, que vai ser a topologia mais grossa, que é a topologia produto no RJ. Topologia de caixa, topologia produto. Lembrem que a topologia produto significa que vai ter uma infinidade de conjuntos aqui, desses B-alfas, que vão ser reais. E o número que vão ser exatamente o conjunto dos reais. E vai ter um número finito desses caras, dessa coleção, que vai ser aberto básico próprio de R, tá bom? Um aberto básico próprio, né?
beleza? Ou seja, está contido aqui em R propriamente. Então, esses são os nossos casos. Então, vamos começar. Ó. Se eu pego aqui um X, então, nessa bola, então, ó, eu posso tomar, eu pego um X, quer dizer, aqui dentro. Então, eu posso tomar esse, ó, então, quem que é o B? Essa bola aqui na topologia uniforme. Então, é esse cara, vamos lembrar, ó, tá bom? Então, ele está limitado aqui por um epsilon. Essas distâncias aqui, coordenada, coordenada, estão limitadas por um epsilon. Então, vamos tomar, então, um delta. A gente fez uma construção parecida ontem, que é o mínimo entre o epsilon e o 1. Então, vai valer que, se eu pegar esse B', olha como eu vou construir esse B'. Esse B' é na topologia de caixas. Cada um desses abertos é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Cada um dos abertos é um aberto básico que é dessa forma, ou seja, vão ser bolas em cada R, né, em cada B alfa aqui, eu tenho uma bola em R, né, porque B alfa é um subconjunto de R, eu estou pegando uma bola em R que está centrada nas coordenadas de X. Beleza? Coordenada, coordenada, coordenada de X. Então, esse aqui é um aberto da topologia de caixas. E perceba que, para todo X que eu pegar aqui dentro, o que vai acontecer é que esse... Então, não, o que eu quis dizer é o seguinte, que se pegar esse B' do jeito que a gente construiu, o X, obviamente, está contido aqui dentro. Porque, olha só, esses abertos aqui são descritos dessa forma. Beleza? Então, é claro, o X está aqui dentro. Esses abertinhos estão centrados nas coordenadas de X. E vale também que o B' está contido aqui. Por quê? Porque nesse cara eu estou fazendo a limitação por delta, por epsilon. Eu estou pegando um delta que é menor do que epsilon, menor do que 1. Então, essa continência vai valer. Agora, se eu pega um aberto agora da minha topologia produto. Esse aberto vai ser o produto de abertos básicos, vai ser o produto de abertos básicos e próprios, um número finito de índices, tá bom? Sejam esses índices alfa 1 até alfa n. E o restante vai ser os reais, tá? Então, a gente sabe que esses caras são esses abertos próprios aqui, que são elementos básicos também da topologia, em R, eles podem ser escritos dessa forma aqui, ó. Tá? Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Eu estou tomando esse cara assim, beleza. Então, agora eu estou pegando esse cara e estou escrevendo ele desse jeito. Eu posso fazer isso, porque, veja, isso aqui vai ser um cara, eu estou pegando uma bola que contém o meu X, tá? E que é uma bola, que é um elemento básico geral da minha topologia produto. Tá? Então, cada uma das entradas que são próprias em R, elas vão ter essa cara aqui. Eu estou criando elas assim, tá bom? Para todo I, de 1 até N. E agora eu estou pegando esse epsilon ainda menor do que 1. Então, veja, se eu pegar um X, o X pertence a esse cara, obviamente, né? Pelo jeito que ele foi descrito, olha só. Aonde não é um aberto desse jeito, é todo R. Então, é claro que a coordenada de X está em R. A coordenada de X correspondente vai estar em R. Então, X pertence para o mesmo epsilon, você vai perceber que esse cara aqui, que já é limitado por epsilon, também vai estar contido nessa bola. Tá bom? Então é isso. Então o que eu fiz? Acabei de mostrar que se eu pego um cara da topologia, um aberto básico da minha topologia produto, e pego um X lá dentro, eu consigo uma bola na minha topologia uniforme, tal que essa bola contém o X e está contida lá dentro. O que eu estou dizendo com outras palavras é que essa topologia uniforme é mais fina que a topologia produto. Essa continência que acabei de mostrar. A outra já tinha mostrado, então essas continências elas estão mostradas. Agora, que eu só estou concluindo. Agora, mostrar que as topologias são diferentes quando o J é infinito fica como exercício. Detalhe, gente. Mostrar isso aqui, ó, mostrar que essa topologia aqui ela é diferente dessa, isso aqui é fácil, tá? Quando o J é infinito. Vocês vão ver que é simples. Porque os abertos básicos dessa topologia aqui são muito grossos. Então ou seja, essa topologia é muito grossa, quero dizer, né? Então, se você pegar um aberto básico aqui, você vai ver que você não vai conseguir
dado um aberto básico aqui, dificilmente você vai conseguir um aberto básico aqui que encaixa aqui dentro, no aberto básico. Tá bom? É isso que vocês vão perceber. Então, isso não é tão difícil de perceber. Só pela construção mesmo, como você constrói os caras aqui, esses abertos básicos, vocês já vão ver isso. Agora, mostrar que esses aqui são diferentes, que a topologia de caixas e a topologia uniforme, elas não coincidem, isso não é uma tarefa fácil, tá bom? Mas está como exercício. Realmente dá um trabalhinho. Mas dá para ver, eu já vi um resultado que mostra. Dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Tá bom? Observação importante, então. A gente já viu que quando o J é finito, né? Agora eu estou falando de Rn agora. Ó. Pense em Rn. A gente já mostrou que a topologia produto e a topologia de caixas é a mesma, né? Então, veja, esse resultado aqui é um resultado geral que fala que essas topologias são comparáveis dessa forma. Mas se eu estou falando de Rn e essa é igual a essa, então, essa topologia também é igual. Ou seja, em Rn a topologia uniforme, topologia produto, topologia de caixas é a mesma topologia, tá bom? Lembrando aqui também que ontem teve uma hora lá que eu fiz uma confusão assim, entre o nome topologia de caixas e topologia quadrada. Então, só para lembrar que topologia de caixas ela é definida de forma diferente da topologia quadrada. Porém, quando eu estou falando em Rn, a topologia quadrada e topologia de caixas vai dar a mesma coisa. Em R é a mesma coisa, a mesma topologia. Mas elas não coincidem em geral, tá bom? Quando eu pego um R elevado a J, isso não vai dar a mesma coisa. Então, estou falando com topologia geral e topologia de caixas, beleza? Só para dizer que tem uma diferença entre topologia de caixas e topologia quadrada, tá? Basicamente é isso. A topologia, se você pega, por exemplo, em R3, a topologia de caixas, dado um ponto, vai dar um cara assim, tá bom? Em geral, pegando um elemento geral qualquer. E a topologia quadrada, ela vai dar um cubo aqui, entendeu? Basicamente é isso. Por isso vem o nome, topologia quadrada e topologia de caixas. Então, essa aqui é a ideia. Beleza? Mas, quando você olha para RJ, essas topologias, elas não precisam coincidir. Tá bom? Mas, beleza. Seguindo. Agora é o seguinte, ó. Agora vamos pensar em RW. Agora a gente vai olhar para esse conjunto aqui. Tá? Agora, esse conjunto, ele tem uma métrica para ele, que é essa métrica que a gente vai definir aqui, tá bom? Esse conjunto tem uma métrica, e o que a gente vai mostrar é que a topologia métrica gerada por essa métrica vai ser a mesma topologia produto aqui dentro. O que significa dizer que esse conjunto, com a topologia produto, ele é metrizável. Certo? Agora, se eu pegar, vou repetir esse exemplo, a gente vai ver logo. Esse conjunto com a topologia de caixas, esse cara não é metrizável. Então, não existe métrica, tá, que vai tornar a topologia de caixas com a topologia com a topologia métrica, tá bom? Não existe métrica que vai fazer essas duas topologias confirmarem. Vinícius, Beleza? Diga. o Pedro mandou uma mensagem no chat. Ah, tá. Obrigado. Então, eu tenho que, ô Pedro, eu tenho que verificar por que que não é. Quer dizer, na verdade, eu não tenho certeza. Essa que eu quis dizer, na verdade, é isso. Que a topologia de caixas e a quadrada, elas não precisam coincidir necessariamente. Mas por que que não dá? Eu não sei. De repente dá, mas eu não tenho essa demonstração. Não tenho esse resultado. Porque me parece, a priori, pelo menos em Rn, elas vão coincidir. Mas quando você olha para um conjunto para RJ com o número de índices completo com os índices arbitrários, aí eu não sei. Mas para Rn, com certeza, é a mesma coisa. Tá bom? Mas quando é arbitrário, eu não tenho esse resultado ainda. Eu tenho que pesquisar, realmente eu não sei. Beleza? Mas para Rn dá certo, é por isso que é sua dúvida, né? Que Rn vai dar certo, sim. Pelo mesmo motivo que a topologia de bolas, né, é igual à topologia de retângulos. Né? Ou seja, para cada
Para cada círculo, você pega um ponto lá dentro, você consegue construir um quadradinho, consegue construir um retângulo também, né, lá dentro, e vice-versa. Tá bom? Ô, gente, eu vou ter que atender interfone aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, vou ter que descer um pouquinho, vou ter que descer para pegar uma correspondência ali. 5 minutinhos, por favor. Voltei, turma. Desculpa. Professor, Diga. tem um texto aqui no chat e eu tenho uma pergunta sobre essa demonstração que você fez. Tá, Que eu estou acompanhando aqui pelas notas aqui que você compartilhou. Uhum. Eu não entendi por que você tomou o delta e no final você não usou mais o delta, é isso? Eu não entendi. Deixa eu voltar aqui. Você... Aqui, eu acredito. Aqui, não, então, mas aí depois... Aí é para ser x-alfa menos delta, né? E não delta menos x-alfa, né? Desculpa, verdade. Vou corrigir isso. Então, Obrigado. aí eu estou tentando entender como que a demonstração ela foi feita. Primeiro você pegou um aberto da topologia produto. Um aberto básico da topologia produto. Aí Aqui não. Aqui eu peguei um aberto básico da topologia uniforme.
É por Não, isso mas que eu peguei esse delta. Aí eu queria encaixar esses caras aqui dentro. Mas você quer mostrar que a topologia produto é a mais grossa, que ela está encaixada em todas as outras. Sim. Então, você começa pela topologia produto. Certo. Aí você pega um aberto base da topologia produto. Aí um Isso. elemento da topologia produto. Não, eu começo na topologia uniforme. É aqui que eu começo. Você quer mostrar o que primeiro? Você quer mostrar que a Então, eu mostrei topologia. que a topologia de caixas, ela é mais fina que a topologia uniforme. Depois eu mostrei que a topologia de caixas, a topologia uniforme, ela é mais fina que a topologia produto. Essa que é a ideia. Ah, tá. Então você pegou uma bela topologia da topologia uniforme, Uhum. e aí é mostrando que ela é mais Isso. fina do que a topologia de caixas é para. Ah, A tá. Foi isso topologia de caixas é mais fina que a topologia uniforme. Aí E por isso que depois eu você mostrei precisou. que... Isso. Por isso que você Exatamente. precisou do delta. Isso. Para fazer essa continência aqui. Depois você olha os detalhes lá. Deixa eu só responder outra pergunta. De acordo com o Mangas, depois dos espaços que não são metrizáveis, não satisfazem o lema de sequência. Isso, é isso mesmo. Eu vou usar o lema de sequência. Obrigado, Guilherme. Mas o comentário é esse mesmo. A gente deve falar disso hoje. Se der tempo. Bom, podemos continuar, ou Gustavo? Ô, Gustavo, depois, vamos só, segura aí sua dúvida e Não, depois a gente volta aqui, se for o caso. Só para a gente fazer a aula fluir um eu, pouco mais rápido. não, sim, eu consegui entender. Eu só falo, eu só ia falar Não, então que, beleza. tava confuso para mim, mas você conseguiu, eu entendi. Não, então fechou. Beleza. Então vamos lá. Então agora, eu vou mostrar então que essa métrica aqui para RW, essa métrica aqui de fato, ela é uma métrica, a gente vai mostrar isso primeiro, e depois a gente vai mostrar que a topologia induzida por ela, ou seja, a topologia das bolas, né, que usam essa métrica, ela vai ser a mesma topologia produto aqui em RW. Tá? Então é isso. Eu vou mostrar que é métrica primeiro. Então, primeiro, ó, por que um cara dxy ele é maior que zero? Porque, olha, você tem duas opções para esses caras aqui dentro, esses aqui. Se eles forem iguais a zero, ele só vai ser zero, porque isso aqui é uma métrica, só vai ser zero se o x for igual a y, né? Que todas as entradas forem iguais, se cada entrada for igual. Se todas forem iguais a zero, quer dizer, né? Pensa assim, ó, que você tem vários caras aqui. Isso aqui só vai dar zero, esse sup, se todos esses aqui forem zero. Tá? Agora, se todos esses forem zero, quer dizer que os d barra tem que ser zero. Cada d barra desse. Mas se todos são iguais a zero, então quer dizer que o x é igual a y. O xi sempre vai ser igual a yi, então eles vão ser iguais. Por outro lado, agora, se você tiver algum deles que é diferente de zero aqui dentro, então ele vai ser necessariamente positivo, porque o i, na verdade, é um índice, né, com um número natural. E esse cara, se for diferente de zero, esse aqui, para ser diferente de zero, necessariamente, ele é maior do que zero, né, porque isso aqui é uma métrica. Então, o primeiro está verificado. Beleza? Agora, a segunda verificação é que essas duas são iguais. Quer dizer, essas duas têm que ser iguais. Mas, veja, essas duas são iguais, essas duas métricas d barra, porque são métricas. Então, quer dizer que se você inverter x com y aqui, o supremo vai dar o mesmo, né? Porque vai dar sempre os mesmos carinhas aqui. Então, essa métrica também coincide. Por último, tem que valer a desigualdade triangular. Então, desigualdade triangular, eu pego 3 elementos aqui e tem que valer, ó, tem que valer essa desigualdade aqui, onde eu vou chegar. Tem que valer essa desigualdade. É lá que eu quero chegar, tá bom? Então, beleza, mas vamos lá. Antes disso, então, o que a gente pode dizer, ó? Que vale isso aqui, ó, que d barra das entradas, aqui, ó, vai valer a desigualdade triangular. Quando eu olho só para cada R desse aqui, eu pego essa métrica aqui em cada R, né, das coordenadas, e essa desigualdade tem que valer. Beleza? Porque isso é uma métrica. Por isso. A gente já mostrou que se dá uma métrica. Então, veja, se eu pegar, então, coordenada, se eu avaliar nas coordenadas, se isso aqui vale essa desigualdade, então se eu dividir por i, que é um número natural, todos eles,
continua valendo a desigualdade. Beleza? Para todo I. Vai continuar valendo. Agora, vamos olhar para esse aqui. Ó. Esse aqui, em particular, que é esse, ele é menor ou igual que o supremo. Por quê? Porque o supremo vai ter que ser o maior deles, obviamente. Então, esse cara aqui vai ser menor ou igual para todo I. Mas isso vale também para esse, ó. Pelo mesmo motivo. Esse aqui também é menor do que o supremo. Mas o supremo é exatamente o D de XY. Ou seja, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que, se vale essa desigualdade, esse aqui é menor do que o supremo, ou igual que o supremo, esse aqui também é menor que o supremo para todo I. Então, quer dizer que esse cara também ele é menor ou igual que isso aqui, que é a soma. Esse é o supremo, esse aqui é o supremo, né? Esse aqui é o supremo. Tá bom? Então, essa desigualdade vale. Agora, veja, se essa desigualdade vale para todo I, essa que está posta aqui, perceba que esse cara aqui, então, esse que vai dar número real, né? Obviamente, vai dar um número real, que vai ser no máximo 1, inclusive, cada um deles, né? Mas esse aqui vai dar um número real. E esse número real, ele é uma cota para todos eles. Beleza? É uma cota superior. Sendo uma cota superior, então quer dizer que o supremo desses caras, que é a menor das cotas superiores, ainda assim vai ser menor ou igual que esses. Beleza? Então, pega todos os possíveis, são menores do que esses dois. Então, esses dois aqui, essa soma é uma cota para todos eles. Tá? Então, quer dizer que o supremo desse, que é a menor das cotas, o supremo de todos esses, ainda assim tem que ser menor ou igual que esses aqui, e aí vale a desigualdade que a gente queria chegar. Então, isso aqui é uma métrica. Tá? Agora, a gente vai pegar a topologia induzida, então, para essa métrica e verificar que é igual à topologia produto. Tá bom? Estou chamando de topologia produto aqui tal, e topologia induzida para essa métrica D por tal D. Tá? A gente vai mostrar que elas são iguais. Então, vamos lá. Você pega primeiro um X, um aberto dessa métrica com D, e toma uma bola, tal que essa bola está contida em U. Isso eu sempre posso fazer, né? Pela própria definição de topologia. Então, beleza. Pelo que é a topologia. Podemos escolher agora N suficientemente grande, tal que é. O epsilon já está definido nessa bola aqui. A bola eu já escolhi ela, tá bom? Ela existe. Então, agora eu vou pegar um 1 sobre N, tal que esse 1 sobre N é menor do que epsilon. Tá? Então, vejam. Guarda isso aqui. Agora, vou criar esse conjunto. Olha para esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto ele é formado da seguinte maneira, ó. As primeiras entradas de X1, eu posso fazer essa enumerar os conjuntos dessa forma, viu, gente? Exatamente porque R é RW. Caso contrário, eu nem poderia escrever assim, mas nesse caso eu posso. Eu estou pegando as primeiras entradas até chegar nesse N aqui, tá bom? As primeiras entradas. E para cada entrada dessa, até chegar no N, eu vou pegar um abertinho, tá? De raio epsilon, centrado na coordenada do meu ponto X. O X que eu peguei lá na frente. X, tá? Esse cara. Agora vamos olhar para esse cara e vamos pensar o seguinte, ó. Suponha que o Y é um cara geral. Vou mostrar primeiro que se eu pegar um cara geral aqui dentro de RW, qualquer um aqui dentro de RW, vai valer o seguinte, ó. Se eu pegar a D barra de XI menos YI, desse cara aqui, ó, estou comparando ele com o X, fazendo a distância dele com o X. Se eu pegar todas as coordenadas, entrada por entrada, o que vai acontecer é que, se eu pegar o D barra de XY dividido por I, vai ser menor ou igual que 1 sobre N. Para todo I maior ou igual que N. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, a definição dele é que ele é ou o D de XI, YI, que é YI menos XI, ou é 1. Beleza? Então, na pior das hipóteses, esse cara aqui é igual a 1. Mas se ele for igual a 1 e o I é maior do que N, mesmo assim ele vai continuar menor do que 1 sobre N. Tá? Então, o que significa isso? Significa que se eu pegar agora o supremo desses caras, tá? Ele vai ser menor ou igual que o máximo de todos esses aqui. Ó. Agora eu estou pegando, ó, se o I, qual que é a ideia? Se o I for menor do que N, o I menor do que N, não tem por que essa desigualdade valer. Mas se ele for maior do que N, essa desigualdade sempre vai valer.
Deu para entender, né? Estou pegando aqui as entradas aqui. Você vai pegando as entradas. Aí eu vou chegar num N grande lá, tá bom? Aí eu pego conjunto, construo esse conjuntinho. Beleza. Mas esse cara aqui, em geral, para todo Y, esse aqui vai valer, tá bom? Agora, então veja, esses caras aqui, eventualmente, podem ser até maiores do que 1 sobre N, tá bom? Só que ele vai ser do tipo sobre 1, depois sobre 2, depois a terceira entrada sobre 3, até a enésima entrada sobre N e 1 sobre N. Agora eu quero o máximo desses aqui. Então veja, quando eu olho para o sup de todos eles, ou ele vai ser 1 sobre N, quando o I é maior do que o N, ou ele vai ser um desses aqui. Beleza? Por isso que eu estou pegando o máximo. Agora eu estou pegando um conjunto limitado de pessoas, de números reais aqui. Tá? Então agora, beleza, isso aqui vale para todo Y. Mas, se eu pegar agora, olha só, se o Y pertence a esse intervalo aqui, se eu pegar um cara desse intervalo V aqui, desse jeito que eu construí, vai ter uma particularidade, que é o seguinte, toda vez que eu olhar, então, para o Y nesses intervalos, o que vai acontecer é que cada um desses caras aqui, ó, vão ter que ser menores do que epsilon, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, cada um desses caras aqui vão ser menores do que epsilon. Então, epsilon dividido por 1, epsilon dividido por 2, menor que epsilon dividido por 1, menor que epsilon dividido por 2, menor que epsilon dividido por n, que em particular é menor do que epsilon. Então, para que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo o seguinte, que esse conjunto aqui, ó, todo cara que está nesse conjunto aqui, é um cara que está dentro da minha bola inicial, que é essa aqui, determinada por D. Beleza? Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei um X... Peraí, onde que está o V aqui? Acho que é esse V. Acho que tem algum problema. Ah, tá, o V é esse aqui, desculpa. Esse é o próprio V. Então, quer dizer, todo X pertencente a... Se o X pertence a V por definição do V, olha como que ele foi definido. Tá bom? Mas todo elemento de V vai estar contido também nessa bola. Além do X, todos os elementos de V estão contidos nessa bola. Foi isso que a gente acabou de demonstrar. Então, isso eu mostrei, então, que uma continência, né? Que se eu pegar uma bola da topologia, eu pego uma bola da topologia de D, determinada por D, e eu estou mostrando que eu consigo uma bola da topologia produto que está contido nela, tá bom? O V é uma bola, olha só. Uma bola da topologia produto, beleza? O jeito que ela foi construída. Por outro lado, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu pego um aberto, que é da topologia produto, beleza? Um aberto qualquer. A gente sabe que tem um número finito de índices desses aqui, que os elementos, que os conjuntos vão ser próprios. Tá bom? E aí eu vou tomar agora um epsilon para cada conjuntinho desse aqui, que é um aberto próprio, eu posso tomar um aberto desse jeito, centrado em X, que ainda está contido nele. Tá bom? Beleza? Então, e eu pego esses abertos aqui, para cada aberto próprio desse, eu vou ter um epsilon J correspondente. Beleza? Aí eu pego o mínimo desses epsilon J's, divididos por J, e esse dividido não aparece, não vai aparecer aqui por acaso, né? Estou pegando um epsilon que é o mínimo, posso pegar esse cara, que eu tenho um conjunto finito de elementos. Agora, toda vez que eu pegar um Y, então, dentro dessa bola, determinada por esse epsilon, o que vai valer é que esse Y, necessariamente, ele vai estar dentro desse conjunto aqui. Tá bom? Do jeito que a gente construiu. Então, essa aqui é a ideia da demonstração. E aí a gente finaliza aqui, ó. Então, quer dizer, eu consigo uma bola com a topologia de D que está contida nessa topologia, nesse aberto básico da topologia produto. Tá? Então, eu mostrei que eu sempre consigo uma bola contida na outra, e essas duas topologias, portanto, vão ser iguais. Agora, eu vou deixar, depois, gente, se vocês quiserem ver com detalhes, isso aqui talvez... Oi, diga. Eu queria perguntar o porquê do dividir pelo índice. Aqui, ó, você vai ver aqui, ó, quando você pega, você faz a comparação aqui com epsilon, olha o que vai aparecer, ó. Eu tenho que comparar, olha quem que é o DXY. Tá vendo que aparece os índices aqui? Eu não falo só nessa parte, eu falo também na parte anterior. Por que você não pegar simplesmente o supremo dos D barra não funciona? Eu queria entender o porquê que a gente precisa dividir pelo índice. Ah, você está falando da definição do D barra? Da definição do D?
Por que essa métrica, esse teorema está dizendo, essa métrica induz a topologia produto. Por que se a gente tirar o I, a gente pegar só o supremo do D barra, por que isso não dá topologia produto? Eu queria ver em qual momento que isso ficou caracterizado. A ideia desse dividir por I aqui é que essas entradas aqui, ó, quando você pega o supremo, isso aqui vai ficando números cada vez menores. Essa que é a ideia, tá bom? De dividir por I. Porque o I vai, né, vai para o infinito, certo? Certo. Então, você vai ter caras muito... Então, você tem um controle melhor do que isso aqui. Agora, por que exatamente que se eu tirar esse I, se isso aqui dá uma topologia, na verdade, primeiro você tem que verificar que isso de fato vai dar uma métrica, para depois verificar que isso vai dar que a topologia vai ser a topologia produto. Tá? A priori, eu não saberia te responder por que se eu tirar o Y dá certo, não. Não sei te falar. Mas é claro que essa demonstração aqui ficou clara para mim que deu certo. Não, sim. Eu percebi que isso deu certo, mas eu queria saber o... Se eu tirar essa hipótese, se eu melhorar, se eu tirar melhorar esse conjunto, né, escrever melhor, por que isso não dá? Não sei, tem que fazer como exercício. Tem que ver onde que... Provavelmente, se você tentar fazer demonstração, seguindo os passos parecidos, você vai agarrar em algum momento. Provavelmente é isso que vai acontecer. Tá certo. Tá chovendo demais aqui, viu? Aqui tá dando uns relâmpagos, não sei com medo de cair a luz. Não, tá chovendo demais. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Então, o Guilherme comentou lá no chat, lá, acho que ajuda a responder. Deixa eu ver o que o Guilherme falou. Só por causa da enumerabilidade? Eu acho que é por causa que quando tá indo para infinito, o negócio é para zero mesmo. Acho que é isso que ele quis dizer, que o professor quis dizer. Não, é isso, mas agora, tirando, não sei por que dá certo. Mas o que o Guilherme está falando é do caso anterior, né? Se você pegar o RJ, o RJ em geral, né, você tem só a continência. E aí a gente mostra que quando o J é infinito, a continência é própria. Você está falando desse resultado. Nossa! Desse resultado aqui. É um dos primeiros. Mas veja, mas só tem que esse resultado aqui, Guilherme, só um detalhe, né? Aqui a gente não está usando aquela topologia lá, naquela métrica, né? Então, de fato, aquela métrica, ela é necessária para você mostrar que para RW, você vai conseguir comparar com a topologia produto. Mas com essas métricas, com essa métrica aqui, por exemplo, que é a topologia do ρ barra, a gente não consegue. E o ρ barra é só o supremo, né? O ρ barra é só o supremo. Verdade. O ρ barra, já respondi a minha pergunta. Não, é claro, é verdade. O ρ barra, então o ρ barra, já não funciona. Então. Aqui. Você tem razão, Se tirar o I, vai dar o ρ barra, que a gente já sabe que deu errado. Eu perdi a conexão aqui com vocês no computador. Caiu um raio aqui. Eu fiquei sem internet. Mas vocês estão me ouvindo aqui no... Nossa Senhora. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá. É engraçado, porque no computador caiu a conexão e ele tá ligado direto na rede com cabo. E o meu tablet está usando Wi-Fi e tá funcionando. Isso é estranho. É estranho demais. Não entendi, não. Mas beleza, vamos continuar, então. Eu só não consigo ler os chats agora, por enquanto. Ler as mensagens do chat. Se aparecer alguma coisa, eu falo... Mas é óbvio, isso aí o que o Guilherme falou é verdade. Então, só para finalizar. Se tirar o I, dá o ρ lá, né? E a gente sabe que não vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Quer dizer, não é que a gente sabe também, né? É que ele ficou como exercício. Lembra que eu falei que a dificuldade de mostrar que essas topologias não vão coincidir? Aí lembra? No caso, é a questão de tentar, né? Você tem que tentar para ver onde que vai dar ruim. Mas, exatamente. Mas vamos lá. Continuando. Parei aqui. Então, alguns resultados que vai ficar como exercício, mas que a gente pode confirmar.
Você pega um espaço topológico, e essa topologia do espaço topológico já está associada a uma métrica, ou seja, esse aqui é um espaço métrico, tá bom? Já é uma topologia associada a uma métrica D. Se eu pegar um A, que é um subconjunto, um subespaço aqui, um subconjunto de X, eu consigo fazer um subespaço com a topologia, que é a topologia induzida, né? Então, portanto, eu sempre consigo isso, a topologia induzida. É um subespaço de X, e essa topologia induzida vai ser a mesma topologia associada à métrica. Então, veja, se eu pego um conjunto que está um subconjunto de X, e X tem uma métrica associada, que é essa métrica D, então essa métrica, consequentemente, ela vale para A também. Certo? Essa métrica ela vai valer também para A, nos elementos de A, porque A está contido em X. Aí o que acontece? Então, se vale para A, só olhando para A agora, eu consigo uma topologia métrica induzida por D em A, tá bom? Essa topologia induzida por D é a topologia métrica em A. E o que esse item está falando, o que esse exercício está falando, é que a topologia induzida como subespaço é exatamente a mesma. Não parece ser difícil, não fiz a demonstração, mas não parece ser difícil mostrar que vai dar a mesma topologia. Eu vou tentar entrar de novo aí, Gustavo. Fica atento, por favor. Saiu a conexão aqui do computador, estou tentando de novo. Não, beleza. Tô sempre atento aqui, se for entrar alguma pessoa, aí eu sempre estou. Beleza. E agora, os espaços métricos, todo espaço métrico são Hausdorff. Isso aqui parece não, é imediato, né? Dessa ideia do que é a métrica, né? Que a métrica sempre 2 pontos tem que ser maior do que 0. E daí as bolas você constrói com base nessas métricas. Então você pega a métrica, você pega bolas cuja o epsilon é a metade da distância entre 2 pontos. Então você sempre vai conseguir abertos que são disjuntos, né? Beleza? Mas agora, lembrando que espaços métricos então tem que ser x tal, onde o tal já é uma topologia métrica. Ou seja, já existe uma métrica associada, que é a métrica que a gente está usando nessa topologia. O que quer dizer que os abertos dessa topologia, os abertos básicos, são bolas. Tá bom? Então, isso aqui me parece ser bem rapidinho, vocês conseguem fazer. Já mostramos, então, agora o item 3. A gente já mostrou que Rn e Rw são metrizáveis com a topologia produto. Tá? Então, isso a gente já mostrou. Então, com a topologia produto, a gente já mostrou que isso aqui foi na aula passada, e esse aqui a gente acabou de mostrar. Você pega a topologia produto desse espaço, você constrói aquela métrica doida lá, que é o sup dos D barra dividido por I, e isso é uma métrica aqui dentro desse espaço, com a topologia produto, e a topologia dada por essa métrica é a mesma topologia produto. Então, eles são metrizáveis, esses conjuntos são metrizáveis. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte, em geral, não precisa ser R. Se eu pegar um produto cartesiano mais arbitrário, geral, agora, fazendo a única exigência de que esse conjunto J seja um conjunto enumerável, se isso for enumerável, então eu consigo mostrar que a topologia produto desse conjunto aqui é a mesma topologia métrica. Ou seja, esse cara aqui vai ser um espaço métrico com a topologia métrica. Tá bom? Ele é metrizável. Tá? E cada um, é claro, cada um tem que ser um espaço métrico. Esse aqui é a generalização desses resultados aqui. Tá bom? Então você vai seguir uma ideia parecida. Tá bom? Esse dá trabalho para fazer. Eu imagino. Mas as ideias são parecidas. Novamente aqui eu estou sem conexão no computador. Vocês estão me ouvindo? Para mim, para a gente aqui está tudo normal. Estão me ouvindo? Tá bom. Eu estou perguntando porque o meu computador é a mesma internet, eu não estou entendendo por que no computador não está funcionando. E aqui no meu tablet parece que está ok. O modem ainda está ligado? Deve ser. Está ligado, mas eu preciso do modem ligado para usar o Wi-Fi, né? No tablet. Não, é isso que eu tô. Então, se o modem está ligado, é por isso que está tendo Wi-Fi normal. É o computador, só o computador que apagou pelo jeito. Mas é engraçado, o computador está funcionando, só a internet dele que não deu. Parou. Não sei porquê. Engraçado, né?
Eu não sei. Então, vou pesquisar por quê. Mas vamos lá, vamos continuar, gente. Ó, sejam XY espaços métricos com métricas D, agora tem uma métrica associada a cada um deles. Agora pega essa função aqui de x em y. Dizer que ela é contínua é a mesma coisa de dizer que para cada x aqui em x, e dado epsilon, existe um delta, tal que a distância entre x e y, para todo y, que essa distância é menor do que o delta, vai implicar que a distância é menor do que epsilon lá em y. Ou seja, o que é isso aqui? É a generalização daquele exercício de epsilons e deltas que eu passei para vocês dos reais, lembram? Inclusive está feito lá nas notas. Então, uma generalização da hipótese de epsilons e deltas. É uma generalização. Mas é claro, para você usar epsilons e deltas, você tem que garantir que existem as métricas, porque epsilon e delta você está pegando como números reais, né? Então você vai ter que fazer essa comparação. Beleza? Então você tem as métricas associadas. Então a demonstração não é tão difícil, né? Mas é parecida com aquela outra que a gente já viu. Ah, uma coisa também que eu percebi que no Mancris tem um problema aqui, ó. Ele não, pelo menos na versão que eu tenho, ele não escreve isso aqui não. Tá dxy implica isso aqui. Tem um erro lá. Tem um menor que delta, tem que colocar. Estou acrescentando hipótese não, tá? Só porque não faz sentido, se não tiver. Então vamos lá. Aida, você pega então um x de x e toma um f de x. O f de x vai estar em y, né, necessariamente, da função. E aí eu vou pegar então um aberto básico, tá bom? Que contém esse f de x. Eu posso sempre fazer isso. Por quê? Y é um espaço topológico, né? Isso aqui é um elemento básico da topologia para todo elemento de y. O f de x é um elemento de y. Eu consigo uma bola que contém esse cara. Beleza? Então, você pega um epsilon e pega essa bola então, que contém esse cara aqui, o f de x. Então, se eu pegar agora a imagem inversa dessa bola, a imagem inversa dessa bola, ela vai ser um aberto em x. Por que é aberto? Porque f, eu estou usando o fato de que f é contínua. Se ela é contínua, então esse cara vai ser um aberto. Tá bom? Então vale o seguinte, o x está contido nessa imagem inversa, obviamente. Certo? Porque olha como que eu peguei um x, peguei o f de x, tá? A bola ao redor dele, então f de x está dentro da bola. Quando eu pego a imagem inversa, é claro que na imagem inversa o x está lá dentro. Então, esse é um aberto que contém o x, tá? Só que como ele é um aberto, eu consigo então, se é um aberto, eu consigo um delta, beleza? Consigo um delta, tal que essa bola está contida nesse aberto, e além disso, vai valer que, usando aqui, olha só. Peraí, onde que eu perdi aqui? Opa, tá, beleza. Então aqui, ó. Então eu vou conseguir esse delta, por quê? Porque esse cara é aberto, eu consigo um delta, tal que esse cara está completamente contido. Mas exatamente isso que eu estava querendo, né? Eu estava querendo garantir a existência de um delta maior que zero, né? Tal que esse abertinho que contém o x, todo elemento que está dentro desse abertinho que contém o x, vai implicar que todo ponto desse abertinho vai estar dentro do aberto inicial que eu tomei lá. Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. A distância entre y e x para qualquer y desse aberto é menor que epsilon, vai implicar necessariamente, do jeito que a gente construiu esse cara, vai implicar necessariamente que a distância entre o f de y e f de x é menor do que epsilon. Então, beleza. A ida já foi. Agora eu vou usar o fato de que para todo x e epsilon maior que zero, existe um epsilon, um delta, tal que a distância entre y e x ser menor do que delta implica que a distância entre f de x e f de y f de x e f de y é menor que epsilon. Isso é hipótese, tá bom? Mas isso é a mesma coisa que dizer, né, que se eu pegar um y que está dentro dessa bola, né, usando agora um aberto do x, pegar todo o y que está dentro desse aberto aqui, com esse delta, implica que o f de y está aqui dentro.
beleza? Agora faz o seguinte, ó, então, agora vamos pegar um aberto de y, eu quero mostrar, gente, que f é contínua. Então eu pego um aberto de y e pego um x pertencente a imagem inversa. Eu vou mostrar que essa imagem inversa aqui é aberta. É isso que eu vou mostrar. Como V é aberto, eu consigo, né, eu posso pegar um epsilon, se é aberto, eu consigo um epsilon, por definição de topologia mesmo, de aberto, tal que uma bola aberta de raio epsilon está contida, centrada em f de x, está contida em V. Mas por hipótese, né, toda vez que isso acontece, tem uma bola aqui, por hipótese vai existir um delta maior que zero, tal que a distância ser menor aqui é menor que delta. Desculpa. Acho que estava até escrito certo, mas eu bati o apagador sem querer, ele sumiu um pedaço. Então, tal que essa distância menor que zero implica que esse cara, que o f de y está contido em f de x. Para todo y aqui, tá, isso eu tenho por hipótese. Mas isso está dizendo exatamente que existe uma bola, tal que para todo y dessa bola, implica que o f de y está contido nessa outra bola aqui. Tá bom? Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Ó, eu peguei um aberto em y, peguei um x que está na imagem inversa desse aberto, e mostrei que para esse x que é arbitrário aqui dentro um y, um x qualquer aqui dentro da imagem inversa, eu mostrei que existe uma bola, tá, que está completamente contida aqui dentro. Ou seja, esse cara aqui é um aberto. Para todo x eu consigo uma bola completamente contida. Então, esse cara é aberto. Tá bom? É a mesma ideia da demonstração lá. Acho que você queria escrever um menor que epsilon ali, não queria? Onde? D de yx menor que delta implica dy de f de y fx. Aí ficou sem nada. Você fez a mesma coisa que o Mantis. Aonde que tá? Peraí. Ou seja, perto do ou seja. Ou seja... Faltou menor que epsilon aí, né? Aonde que tava? Ou seja... Quarta linha depois de seja V aberto. Ah, tá. Ou seja, existe tal que... Faltou menor que epsilon aí, não faltou? Implica... Não. Porque eu eu já estou pegando as bolas. Né? Porque não, eu falo ali, ó, mais por hipótese. Não, na hora que está escrito, mais por hipótese, existe delta, tal que d de yx menor que delta implica dy de f. Ah, sim, verdade. Antes de ou seja. Isso. Verdade. Obrigado. Um erro parecido, né? O epsilon, ele esqueceu do delta, eu esqueci do epsilon. Obrigado. Tem razão. Obrigado. Nada. Se eu ler essa nota 10 vezes, eu vou mexer nela 10 vezes que eu vou achar algum erro. Mas isso é normal, né? Quando a gente está escrevendo, isso acontece mesmo. Então chegamos lá no lema de sequência, que inclusive o Guilherme já citou aí no chat. Então, esse lema é muito importante, vocês vão ver que esse lema a gente usa exatamente para mostrar que, se eu pegar a gente vai usar para mostrar que o RW, por exemplo, com a topologia de caixas, esse cara aqui, ele não é metrizável. Ou seja, eu não consigo uma métrica que vai fazer com que a topologia de caixa seja uma topologia métrica. Não consigo. Então, a gente usa o lema de sequência. O que ele diz, então? Você pega um espaço topológico e pega um conjunto lá dentro. Se existir uma sequência de pontos em A, sequência de todos os pontos em A, tal que o xn vai para x, então x pertence a barra. Vejam, em muitos livros, isso aqui já é definição de quem é o fecho de A, né? Se existir uma sequência de pontos no conjunto que converge para o cara. Então, o cara está lá dentro, está no A barra. Então, é isso. Agora, o que o lema diz que é mais importante, né, mas o que é importante aqui é se observar o seguinte, que a recíproca nem sempre é verdadeira. Ou seja, se o x pertence ao A barra, nem sempre vai acontecer de que toda sequência de pontos se o x pertence à barra, não significa que todas as sequências de pontos que em A... Peraí, me perdi um pouco.
se X está no fecho, então existe uma sequência de pontos que converte para ele. Isso, desculpa. Isso. Não quer dizer que se o X está no fecho, vai existir uma sequência de pontos, obrigado, que converte para esse cara. Isso não é necessário. Quer dizer, isso aqui, a recíproca nem sempre vale, mas o que o exercício está dizendo é, se o X for metrizável, vale. Então é por isso que a gente usa a definição de A barra desse jeito, lá em Rn, por exemplo, porque Rn ele é metrizável, né, com a topologia padrão, beleza? Então esse aqui vai valer. Beleza? Então é isso. Então vamos para a demonstração. Então primeiro a gente vai pegar uma sequência que converge para X, tá? E quero mostrar então que esse cara pertence a barra. Então eu pego uma sequência que converge para X, cada um desses xn já está contido em A, tá bom? Então só que eu vou pegar vizinhanças então de B, pego uma vizinhança de X, quer dizer, né? E pela definição do que é uma sequência convergir, significa que vai existir um N maior, um N pertencente aos naturais, tal que para todo N maior do que o Nzão, o Xn vai pertencer, né? Esse Xn, essa sequência de pontos Xn a partir daqui vão estar todos dentro dessa vizinhança. Isso é exatamente o que diz a definição. Beleza? Agora, pensa, se todos os Xns pertencem, todos esses Xns dessa sequência pertencem a A, beleza, né? Se ele pertence a A, ele vai pertencer em particular a A barra. Certo? Porque a barra, quem é o A barra? É a união de A com a linha. Agora, se ele não pertence, se esses xn's eles não pertencem, então, ao A, então significa que para toda essa vizinhança que eu escolher, eu sempre vou conseguir uma interseção dessa aqui, ó, tá? Que é diferente de vazia. Porque, veja, essa vizinhança está pegando uma vizinhança qualquer. Então, você pode reduzir a vizinhança o tanto que você quiser. Você sempre vai conseguir, né, pela definição de convergência de sequência, você vai conseguir sempre uma infinidade de elementos lá dentro dessa vizinhança, né, que pertence a A e que a gente está supondo que eles não são iguais a X, tá bom? Então, o que significa isso? Se essa interseção é vazia, eu estou dizendo exatamente que o X pertence ao A', né, que é o conjunto de pontos de acumulação. É exatamente isso que é a definição. Ou seja, esse X, então, pertence à união A', mas esse cara é o A barra. Então, pronto. Agora, então, a implicação, isso aqui já foi feito. Espaço topológico, para toda a sequência em A, o A está em A barra. Agora, se ele for metrizável, o que acontece? Então, se ele for metrizável, vamos supor, então, que essa métrica, vamos usar a métrica D para esse espaço topológico, a métrica dele, o espaço topológico associado a esse X inicialmente, é a mesma topologia, essa é a mesma topologia associada à métrica. É isso que significa ser metrizável, tá bom? Então, se eu pegar o X pertencente a barra, então ele vai pertencer a um dos dois. Ou ele pertence a A, ou ele pertence peraí, aqui eu escrevi errado, que é a linha. É isso que eu queria dizer. Fugir? Beleza. Então, se ele pertence a barra, então ele pertence a A ou pertence a linha. Se ele pertence a A, então eu preciso mostrar que existe uma sequência. Beleza, pega a sequência xn igual a x. Fechou. Se o x pertence à linha, então você toma aqui uma sequência de epsilon-is. Olha só. Agora eu vou construir esses epsilon-is da seguinte maneira. Ó. Olha aqui. Cada epsilon-i, eles são comparáveis. Eu estou pegando esses epsilon, estou pegando um menor do que o outro. Necessariamente. Eu estou construindo esses epsilon-is desse jeito aqui, sempre encaixados desse jeito. Os índices estão dizendo que eles são encaixados dessa maneira. Tá bom? O EI mais 1 sempre é menor do que o EI, para todo I. Tá bom? E aí você pega essas bolas agora. Como eu estou falando de um espaço que é metrizável, os elementos básicos são bolas, né? Então, o que vai acontecer é que, como o X pertence ao conjunto dos pontos de acumulação, então, essa interseção sempre vai ser diferente de vazia, para todo I. Certo? Então, a partir daí, eu posso, então, construir uma sequência. Então, eu pego uma sequência de pontos que estão nessas interseções, né? E o que vai acontecer, consequentemente, é que essa sequência que eu criei, ela vai convergir para N.
Tá bom? Converge para x, desculpa. Converge para x. Tá bom? Vamos ver se tem mais um detalhe importante aqui. Isso. E aqui, como que eu mostro, então, que ela converge? Porque a partir de um determinado n grande, né, se eu escolher uma vizinhança lá, de x, a partir de um n, escolhe uma vizinhança agora de x, a partir de um n grande, suficientemente grande, eu vou garantir que existe uma infinidade de xn's da minha sequência, dessa sequência que eu criei, que vai estar lá dentro. Beleza? É exatamente isso que significa convergência, definição de convergência de uma sequência no espaço topológico. Tá bom? Então, essa sequência converge para x. Beleza? Outra definição, outro teorema. Seja f, então, uma função, se f é de x em y, se f é contínua, então, para toda sequência xn convergindo para x, em x, a sequência f de xn para f de xn tem que convergir para f de x. Se ela é contínua, isso vale. Mas, novamente, isso aqui não precisa valer para qualquer x. Quer dizer, está dizendo o seguinte, que isso vale para qualquer x, mas a recíproca não precisa valer para qualquer x. Então, f ser contínua significa que isso vai valer. Agora, se você tem uma sequência de f de xn convergindo para x, você garante que xn converge para x? Isso vale quando x é metrizável. Tá bom? Então, inclusive, isso aqui é uma equivalência de continuidade, né, quando eu estou falando de espaços métricos, em Rn, por exemplo. Você pode fazer essa definição de continuidade via sequências, né? Beleza? Então, mas essa volta só vale se x é metrizável, tá bom? Então, vamos para a demonstração. Você pega, então, uma vizinhança qualquer de f de x. Então, beleza, estou aqui. F é contínua, isso. Aí você pega o f de x. Pega um x aqui dentro de x e o f de x. Então, o f de x, ele está em y, e existe uma vizinhança, B, de y, tal que f, uma vizinhança V, quer dizer, de f de x, tal que, peraí, o que eu vou usar aqui? Eu tenho que usar a continuidade. Uma vizinhança qualquer de f de x, beleza. Então, vou mostrar aqui, se eu pegar um aberto aqui com f de x, a imagem inversa vai ser aberta. A imagem inversa de V. Vai ter que, é aberta por hipótese. Eu estou usando o fato de que f é contínua. Então, eu consigo uma vizinhança de x, tal que f de b está contido em V, pelo fato de que a imagem inversa de V é aberta. Então, eu sempre consigo essa vizinhança lá. Beleza? Então, agora, xn é uma sequência que converge. Então, você sabe que existe um n, pela definição de convergência de sequência, tal que, para n maior do que o nzão, todos os xn's vão estar nessa vizinhança que eu tomei. Então, veja. Primeiro, a partir de um V aberto em y, olho para a imagem inversa, que é um aberto, o x está dentro dessa imagem inversa, e aí eu pego uma vizinhança agora de x lá em f-1 de V, essa vizinhança. E para essa vizinhança, eu garanto que existe uma infinidade de pontos que pertence a B. Por quê? Pela definição de convergência de sequência. Xn converge para x, então isso aqui vai acontecer. Mas isso garante, o que nos garante é que f de xn tem que pertencer a V. Por quê? Porque, olha só, o f de B está contido em V. Então, os f de xn todos têm que convergir para V. Mas isso implica exatamente que f de xn converge para f de x. Por quê? Porque eu parti primeiro de uma vizinhança qualquer de f de x. Beleza? Então, esses f de xn vão estar aqui dentro. Ou seja, eu garanto que, dado uma vizinhança de f de x, eu consigo uma infinidade de f de xn que está contido ali naquela vizinhança. Uma vizinhança qualquer. Então, isso garante essa convergência. Agora, mostrar que f é contínua, a gente vai mostrar que f é contínua, quer dizer, agora eu vou fazer a recíproca, né? Ou seja, garantir que você tem uma sequência que converge, então, de f de xn para f de x, é garantir que f de xn converge para x. Tá? Isso vale quando x é metrizável. Tá?
Ou melhor, não é isso, desculpa. É o contrário. Perdão. Porque a recíproca é, se toda vez que eu tenho sequências, toda sequência de f de xn em x convergindo para x, e f de xn converge para f de x, então f é contínua. Tá? Desculpa. Essa aqui é a recíproca. Então, vou repetir, porque eu falei errado lá no início. A recíproca disso é, se você garantir que toda sequência em x que converge para x, você garantir que toda sequência xn converge para x, implicar que f de xn converge para fx, então f vai ser contínua. Então, beleza. Então, vamos continuar. Onde que eu parei agora? Aqui, ó. Então, não sei se vocês lembram, mas um resultado que quando a gente falou de funções contínuas, um dos resultados que a gente demonstrou é que existe uma equivalência, né? Você pode dizer que f é contínua, mas tem outras equivalências, como, por exemplo, f contínua, a definição que eu dei é que a imagem inversa de aberto é aberto. Mas uma outra equivalência é que a imagem inversa de fechado também é fechado. E outra equivalência era que o f de A barra, ele está contido no f de A, no fecho de f de A. Tá bom? Então, a imagem de um A barra, dado um A aberto em um conjunto em X, um aberto, quer dizer, tem que ser aberto, perdão, um aberto em X, eu garanto que o fecho, a imagem do fecho desse A está contida no fecho de f de A. Tá? Se isso aqui valer, então vale que f é contínua. Então é isso que a gente vai demonstrar. Então, olha só. Pega um y que pertence ao f de A barra. Eu vou mostrar então que ele está no fecho de f de A. Tá? Então vai existir um x pertencente a A barra, é claro, né? Tal que o f de x é igual a y. Exatamente isso que significa o y pertencer ao f de A barra. Pelo lema anterior, vai existir uma sequência de xn contida em A, tal que o xn converge para x. Por quê? Porque x é metrizável. Beleza? Aqui a gente usa o lema anterior, e é recíproca do lema anterior, né? Beleza? Então, eu estou usando a recíproca exatamente porque x é metrizável. Agora, por hipótese, a gente tem que o f de xn converge para x, com o f de xn pertencente a A, para todo n. Então, eu garanto que o f de x pertence ao ponto de acumulação. Então, de f de A. Então, vamos lá. Essa última frase aqui. Eu tenho que f de xn converge para f de x, com f de x pertencente a A, para todo n. Aqui está errado, né? Acho que eu me confundi aqui. O A eu estou tomando o A em x, né? Primeiro. Então, que é f de A. Pertencente a f de A para todo n maior que um nzão. Beleza. Então, quer dizer o seguinte, que f de x é um ponto de acumulação. Por quê? Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa é exatamente a definição, né, que a gente usa para convergência. Então, para qualquer abertinho que eu pegar de f de x, eu vou conseguir uma infinidade dos f de xn que está lá dentro. Então, quer dizer que esse f de x pertence ao conjunto de pontos de acumulação. Tá? Então, quer dizer que o y, que é exatamente o f de x, aqui, ó, o y que eu tomei aqui, que é exatamente o f de x, beleza? Ó, y, f de x, ele está no conjunto de pontos de acumulação. Então, quer dizer que o y também está no fecho de f de A. Se ele está no conjunto de pontos de acumulação do f de A, então ele está no fecho. Beleza? E aí acaba a demonstração. Ou seja, mostrei que o f de A barra está contido em f, no fecho de f de A. E com isso eu mostro que f é contínua. Tá bom? Então isso vale quando x é metrizável. Onde que eu usei fortemente que x é metrizável? Exatamente para usar o lema, a recíproca do lema anterior a esse. Tá bom? Então, observação que o Mankris faz. Que esses dois resultados, você pode enfraquecer a hipótese de x ser metrizável para você garantir a recíproca, trocando
a hipótese de x ser metrizável usando esse primeiro, que ele chama de primeiro axioma de enumerabilidade, que é, para todo x existe uma coleção enumerável de vizinhanças, tal que, para todo aberto de x, U contém pelo menos um dessa coleção enumerável de vizinhanças. Então, essa hipótese é mais fraca do que ser metrizável, e com essa hipótese já é suficiente para a gente mostrar os dois resultados. Então, provavelmente ele fez essa observação, que pode ser que lá na frente ele trabalhe com algum espaço que não é metrizável, mas que tem esse axioma de enumerabilidade, e vai ter que usar esses resultados, tá bom? Algum desses lemas. Então, outro lema importante, que também já era esperado, né, que eles fossem aparecer, que é o seguinte, ó. Se você considerar a topologia padrão em R e o produto a topologia produto em R cartesiano R, então essas funções aqui, ó, elas são todas contínuas. Tá? Então veja, se eu pegar a função de soma, né? A gente está denotando assim, a função soma, que é pega o par de elementos e soma eles. Não, uma função, e essa função ela vai ser contínua. Se eu pegar agora a função subtração, que é pegar um par e subtrair os elementos, também é contínua, produto contínua, e agora, é claro, para eu falar da quociente, eu tenho que tirar o zero aqui da segunda entrada, né? Então x dividido por y, essa lei de formação também garante uma função que é contínua. Tá? Isso aqui é para demonstrar, fica como exercício. E outro teorema que é x espaço topológico e duas funções contínuas. Então, a função soma de funções, se eu somar duas funções, eu tenho uma nova função, né, que é essa aqui. Subtrair duas funções, se elas são contínuas, o que vai acontecer é que essas funções, soma, subtração, produto e divisão, elas também vão ser contínuas. Tá bom? Agora, aqui também está faltando um detalhe, né? Peraí, f de x, aqui o g de x tem que ir em r menos 0, para você não ter problema aqui com a divisão. Depois eu corrijo isso aqui. Então, vamos fazer a demonstração. Ó. Vou fazer a demonstração para um caso apenas, e para os outros vai valer de forma completamente análoga. Então, vou pegar a seguinte, vou construir essa função aqui, ó, que é a função h, que ela vai de x até r cartesiano r. O que ela faz? Pega o x e leva... Você lembra? Isso aqui são aquelas funções do tipo... São funções que... Essas funções fg aqui são funções coordenadas da função h. E a gente já mostrou que esse tipo de função, ela sempre vai ser contínua. Se essas duas aqui são contínuas, né, tem um resultado que a gente demonstrou, que sendo essas duas contínuas, né, se somente se essa é contínua. Quer dizer, essa é contínua, se essa é contínua, essas duas coordenadas são contínuas. Esse resultado nós mostramos toda vez que você tem topologia produto aqui. Então, veja, essa função, então, do jeito que eu construí, é uma função contínua. A função mais, então, ela está daqui para cá, né? Ela vai pegar esse par, f de x, e f, é função mais, não. Escrevi errado aqui. Não, é função mais mesmo, desculpa. Aqui é mais. Então, olha a função mais, o que ela vai fazer? Ela pega aqui, ó, pega qualquer, a função mais a gente definiu assim, pega qualquer par e leva na soma, x mais y. Mas, o que ela vai fazer aqui, ó? Se eu pegar a função h, que pega um x qualquer do espaço topológico e leva em f de x, g de x, então, quando eu faço a composição com a função mais, o que vai acontecer é que ele vai somar aqui, então, f de x com g de x. Mas isso é exatamente a imagem dessa função aqui. F mais x. Tá bom? O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a função h, a função mais, composta com h, ela é exatamente a f mais g. Tá certo? Mas olha, a gente já sabe que isso aqui é contínua pelo exercício anterior, essa aqui é contínua por aquele resultado que nós já vimos. Então a composição vai ser uma função contínua e aí acaba. Tá bom? É só isso. Não existe a comutatividade aqui.
Isso garante, então, que a função f mais g é contínua. Você usa a mesma ideia, tá, para demonstrar os outros casos. São completamente análogos. Deixa eu ver quanto tempo falta, quanta coisa ainda falta para falar. Ah, tem um último resultado e depois a gente chega nos contra-exemplos que nós queríamos. Então, viu que a aula ficou muito longa ainda. Vocês estão me ouvindo aí ainda, gente? Eu tô ouvindo Sim. Não, beleza. Sim. Sim. Ótimo, tá bom. Que bom. Computador, Isso é um perigo, né? Tipo, a internet não é um voltou perigo do você ficar computador. falando horas aqui sem estar ninguém me ouvindo. Aí eu não ia ter como saber, né, que a conexão caiu. A não ser que alguém me ligasse aqui. Mas tá bom, vamos continuar então. O Guilherme tá comentando ali que nem coube falar de topologia quociente ainda. Que a aula Não foi dá. longa. A aula foi longa ainda. Que já é Não, mas 5h30 já. Pois é, mas vocês estão vendo que os resultados são importantes, né? São todos resultados que são importantes. E que são resultados que a gente, de alguma forma, a gente já sabia da existência deles, né? Quando a gente trabalha com espaços euclidianos lá na análise. São resultados que a gente já usou lá na análise, de alguma forma. Então, por isso são importantes. Então, vamos lá. Agora eu vou definir, então, o que é convergência uniforme de funções. Tá? Agora eu vou olhar para conjunto de funções. Você pega um conjunto X e um conjunto Y. Y sendo espaço métrico, com métrica D. Então, olha, você tem aqui um conjunto de funções. Então, você pega um conjunto de funções Fn, de X até em N, e dizer que essa coleção de funções ela converge uniformemente para uma função f. Isso acontece toda vez que, para todo epsilon, existe um n grande nos naturais, tal que a distância, agora olha, estou olhando para y, né? Y tem uma métrica, tá bom? E o f de xn e f de x estão em y. Então faz sentido eu tomar essa métrica, é menor do que epsilon. Tá? Então tem um conjunto de funções e eu dizer que essa sequência de funções converge uniformemente para a função f, ela é a mesma coisa que, quer dizer, definição é dizer que para todo epsilon existe um n maior que um n em n0, tal que para todo n maior do que esse n grande, essa distância é menor que epsilon. E isso vale também para todo x, tá bom? Então, eu só não sei porquê, ainda não entendi, por que ele não falou primeiro de convergência pontual para depois falar dessa convergência uniforme? Porque você tem a convergência pontual de funções, né? E tem a convergência uniforme. Mas ele já fala direto da convergência uniforme. Tem um pouquinho de diferença entre as duas, mas tem uma diferença entre as duas, não é pouca não, né? Tem uma diferença entre as duas, considerável, mas ele fala só dessa convergência uniforme. Uma ideia para vocês, que dá para ilustrar mais ou menos o que significa essa convergência uniforme de funções, você imaginar o seguinte, ó, que você tem, o que essa convergência uniforme está dizendo? Você tem uma função f aqui, né? E você dizer que tem uma coleção de funções que está convergindo uniformemente para ela, é dizer que você tem várias curvas aqui, tá? Que estão se aproximando dela. Essa aqui é uma sequência de curvas, ó, que vão se aproximando dessa sequência f, tá? E a convergência ela é uniforme se você garantir que existe um epsilon, tal que, olha só, você consegue fazer uma faixa aqui, ó. Você faz uma faixa aqui ao redor da função f, tal que dentro dessa faixa, a partir de um n grande, dentro dessa faixa, vai estar todas as funções todas as funções contidas exatamente nessa faixa, toda a função, não só um pedaço dessa função, mas a partir de um n dado, todas as funções, todos os pontos dessa função vão estar dentro dessa faixa. É isso que significa convergência uniforme. Tá bom? É claro, né? Fica difícil isso é só uma ideia do que é, porque essas funções, a gente está falando de espaço topológico, y um espaço topológico qualquer, x um conjunto qualquer. Então, mas essa é uma ideia do que significa, você tem uma intuição do que significa essa convergência uniforme de funções. Tá? Então, o teorema já diz que
o teorema imediato é dizer que se você tem uma sequência de funções contínuas, x e y espaços topológicos, onde y é metrizável, veja, eu estou usando já, né, as hipóteses que eu preciso aqui para garantir essa sequência que está falando aqui de convergência uniforme. Então, se f de n, essa sequência de funções, essas funções contínuas, convergem uniformemente para f, então f é contínuo. Então, esse resultado ele é especialmente interessante em análise funcional, onde você trabalha exatamente com funções, né? Funções definidas funções reais definidas num espaço euclidiano. Então, aí você trabalha assim, convergência, espaço de funções, convergência de funções e convergência uniforme. Mas aqui eu estou falando para espaços topológicos, né? Em geral. Só estou exigindo que y seja metrizável. Então, se você tem uma sequência então, de funções que são contínuas convergindo para uma f, então necessariamente essa f é contínua. Tá bom? É isso que diz o resultado. Então, para demonstrar o resultado, o que a gente vai fazer? É assim, ó. Você pega, então, vou mostrar que f é contínua. Dado que eu tenho todas aquelas hipóteses, vou mostrar que f é contínua. Então, você pega um aberto em y e vou pegar, então, um ponto x0 que está na imagem inversa desse v, tá? E o objetivo, então, vai ser mostrar que ao redor desse ponto, aqui, eu sempre consigo um abertinho que está contido aqui dentro. Tá? Então, beleza. Mas, olha, então eu vou pegar, se o x0 está aqui dentro, então eu sei que o y0 está em V. Né? X0 aqui dentro, o y0, que é o f de x0, está em V. Agora, para todo epsilon, se para todo epsilon eu consigo uma bola ao redor de y agora, tá vendo? Ó, bola ao redor de y, que está contida em V, é claro que eu consigo, porque V é um aberto. Pela continuidade uniforme, vai existir N, pertencente aos naturais, tal que todas as imagens, para todo X, as imagens das Fns, tá? Fn, Y, lembrando que para todo X, a distância entre f de xn e f de x, que está lá dentro, é menor do que epsilon sobre 3. Então, para todo x. Deixa eu só ver por que eu não peguei aqui o f de x0 inicialmente. Só lembrar aqui, para continuar de uniforme. Assim, a gente sabe que todas essas funções fn, elas convergem para f. Eu estou usando isso como hipótese. E elas são contínuas. Então, quer dizer que para todo ponto eu consigo um abertozinho, e eu estou pegando esse aberto aqui de epsilon sobre 3, né, onde a distância entre essas duas imagens é menor do que epsilon sobre 3. Tá bom? Agora, em particular, eu posso pegar para x0. Em particular, isso vale para todo x. Isso é exatamente a convergência uniforme. Mas isso vale para todo x, então eu posso pegar o x0. Em particular, vale para o x0. Também vale essa desigualdade. Tá bom? Agora, como esse f de xn ela é contínua, eu posso pegar, então, um aberto que contém o x0. Agora sim, esse x0 aqui eu estou pegando um aberto U, tal que o fn de U está contido aqui. Então, veja, o que eu fiz? F de n é contínua, tá bom? Então, quer dizer que a imagem inversa de um aberto que contém esse x0, a imagem inversa de um aberto que contém esse x0, ela é aberta em x, e eu consigo um abertinho, então, ao redor desse x0, tal que o f de u está contido nessa bola, que, consequentemente, está contida nessa aqui. Então, aqui é epsilon sobre 3, aqui a bola está centrada em epsilon. Mas essa bola, olha só quem que é a bola que a gente tomou lá inicialmente, ó. Essa bola está contida em V, que é o nosso aberto, tá bom? Então, beleza. Agora, isso aqui não é suficiente ainda, né? Porque eu quero mostrar que F é contínua. Então, tem que ter que F de U está contido em V. Né? Esse U é um abertozinho que contém o x0 e F de U está contido em V. Então, beleza. Mas, olha, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer, então, que a distância de F de nx para o F de nx0 também é menor do que epsilon sobre 3. Tá? Então, você pega aqui o x e o x0 estão aqui,
Então, quando eu olho para a imagem deles, está dentro desse abertinho aqui. Desse aberto aqui, tá bom? Então, a distância deles vai ser menor do que epsilon sobre 3. Então, agora eu construí 3 desigualdades, olha só, envolvendo envolvendo o D, que é a minha função que eu uso para calcular as distâncias, a métrica que eu uso para calcular distâncias dentro de y. Então, eu tenho aqui essa desigualdade, tenho essa desigualdade e tenho essa desigualdade. O que você pode fazer é simplesmente somar essas 3 e depois usar a desigualdade triangular. Você soma as 3, epsilon 3, epsilon 3, epsilon 3 vai dar o próprio epsilon, e eu vou concluir com a desigualdade triangular, que então a distância entre f de x e f de x0, a distância entre f de x e f de x0 para todo x vai ser menor do que epsilon, que é exatamente garantir, então, que esse abertinho U é o aberto de x0 que pertence aqui. Então, fazendo o desenho, aqui eu fiz separado, ao invés de somar tudo, eu fiz separado as desigualdades 2 a 2. Tá? Mas fazendo um desenho, para vocês entenderem, é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Você pega aqui primeiro que f de xn, fn de x em fn de x0 é menor do que epsilon sobre 3. Essa é uma desigualdade que a gente garantiu. A distância entre f de xn, fn de x e f de x também é menor do que epsilon sobre 3. Então, isso significa que a distância entre esses dois, usando a desigualdade triangular, é menor do que a soma desses dois. Então, é menor do que 2 epsilon sobre 3. Tá bom? Agora, eu também construí uma desigualdade que dizia que a distância entre fn de x0 até f de x0 é menor do que epsilon sobre 3. Então, quer dizer que a distância entre f de x e f de x0, e aqui que eu queria chegar, é menor do que epsilon. Por quê? Aqui é menor do que 2 epsilon sobre 3, aqui é menor do que epsilon sobre 3. Então, essa aqui tem que ser menor do que a soma, portanto, menor que epsilon. Então, eu garanto que a distância aqui é menor que epsilon. O que eu estou querendo dizer? O que eu consegui provar, então? Que esse U, que contém o x0, ele está contido aqui dentro do... Está contido dentro dessa bola, né? Na verdade. Está contido dentro dessa bola, mas que está contido em V. Então, portanto, esse conjunto aqui é aberto e F é contínua. Beleza? Agora, gente, eu vou deixar para vocês estudarem, já que é 17h45, vocês estudarem esses exemplos aqui, tá? Que é exatamente onde a gente queria chegar, que é o RW com topologia de caixas, ele não é metrizável. Então tá aí, um espaço topológico que não tem uma métrica, tá bom? Que torna esse cara um espaço métrico. Não tem, é isso que significa ser metrizável. Não tem uma métrica para esse cara que torna esse cara metrizável. Então, qual que é a ideia aqui desse exemplo? Ele vai construir um conjunto aqui dentro, tá? Vai construir um conjunto A, dentro de... E vai pegar um cara que está dentro de RW, e vai pegar um cara que está em A barra, que é o 0. Construir um conjunto, esse 0 aqui é um cara que está em A barra. Beleza? E daí, ele vai dizer o seguinte, por que esse cara aqui, por que esse cara não é metrizável? Por que ele não é metrizável? Porque ele vai mostrar que existe uma sequência, tá? Ele vai construir uma sequência, e vai mostrar que essa sequência converge para o 0, aqui dentro de A, sequência de elementos de A, que converge para esse 0 que está no fecho de A, beleza? Que converge, e que, no entanto, peraí, qual que era a ideia? Ele mostra que... Eu tenho que usar o lema de sequência, se eu voltar nos lemas de sequência, a gente lembra, que é aqui, ó. Lema de sequência, isso. Então, assim, ó. Ah, tá, não, ele fala o seguinte, ó, ele mostra que nenhuma sequência tomada nos elementos de A, nenhuma sequência é possível que essa sequência convergindo para o x0, tá? Que esse cara, que nenhuma sequência converge para o 0, é isso. Ele mostra o seguinte, que não é possível construir nenhuma sequência que converge para o 0. E o 0 está em A barra.
beleza? Então, se você não consegue nenhuma sequência, o X não pode ser, aquele X RW não pode ser metrizável. Porque se ele for metrizável, qualquer cara que você pegar em A barra, tá, tem que ter sequência que converge, para XN, beleza? Que converge para X, para o zero. Então, ele mostra que não existe nenhuma sequência lá naquele A, tá bom? Que ele constrói, que converge para o zero. Só que o zero está em A barra. Beleza? Se não existe nenhuma sequência, então quer dizer que aquele cara ele não pode ser metrizável, tá? Porque senão iria contrariar o lema de sequência. Na mesma pegada dessa demonstração, tem um outro resultado que vai dizer o seguinte, que olha só, agora você pega o RJ, com J o conjunto não enumerável, e agora eu vou pegar a topologia produto, tá? O J não enumerável de índice, e vou pegar esse cara com a topologia produto. Então, isso aqui não é metrizável. Então, de novo, eu não consigo uma métrica, tá, que vai tornar esse espaço topológico, a topologia produto, metrizável. E é a mesma pegada. Ele pega um conjunto A, tá, onde o zero é um ponto que está no fecho, zero é um ponto que está no fecho, e vai mostrar que não pode ter sequência que converge para esse cara. Tá bom? Essa é a mesma pegada. Tá bom? Esses dois resultados dá um trabalhinho para você entender, mas é basicamente isso que eu expliquei. Ele vai mostrar que se não existe nenhuma sequência, né, então esse espaço não pode ser metrizável, porque senão você iria contrariar o lema de sequência. Tá bom? Eu vou pedir que vocês deem uma lida nesses dois exemplos, porque eles são essenciais. Tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês me escrevam. Eu tentei, esses dois exemplos estão lá no Macris, mas eu tentei ser um pouco mais claro, tá bom? Para ver se isso poderia facilitar. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguém que está acordado ainda? O Guilherme fez Acordado eu tô. Mas dúvida não. O Guilherme fez um comentário lá sobre a análise funcional lá que tem... Ah, tá. Deixa eu entrar aqui então agora. Eu vou ler os comentários. Agora eu consigo aqui do tablet. Meu computador ainda está com problema, mas eu consigo do tablet. Deixa Talvez reconectar o cabo do modem. Alguma coisa do computador, né? O cabo de rede do computador. Pode ser. Mas aqui eu consigo ver. Agora no tablet. Então vamos lá. Lá em funcional também o teorema de Arcelar-Ascoli, verdade. Deve servir bastante para mostrar que operadores compactos são limitados por uma norma. Bom, eu lembro desse teorema de Arcelar-Ascoli, eu lembro de estudar ele em análise, no RN, que é um curso que a gente faz no mestrado. E a análise complexa também tem ele. Mas eu realmente eu não lembro o que ele diz, assim, exatamente. Não lembro. Sei lá, eu lembro do nome, né? Mas, tem muito tempo que eu não vejo, então realmente eu não lembro. Mas... Professor. Opa, pode perguntar quem é? No caso aqui, na parte no cronograma, já é uma coisa do curso mesmo. A partir da próxima aula já vai ter alguma atualização no cronograma? Sim, essa aula, né, inclusive, o cronograma ele já precisa ser alterado por causa dessa aula. Né, porque a ideia da aula anterior, na verdade, a aula anterior tinha previsto já falar de topologia quociente, e aí não deu para falar, se fala só de espaços métricos mesmo, e essa aula de hoje também eu queria começar a falar de topologia quociente, mas não deu. Então, na próxima aula eu começo a falar de topologia quociente. Aí eu vou tirar um tempo esse final de semana, ou amanhã, eu acho que eu vou conseguir fazer isso amanhã, e eu vou revisar todo o cronograma, e eu vou tentar enxugar, porque eu consegui perceber o seguinte, ó, quando eu preparo uma aula, vou mostrar para vocês aqui, ó, preparo uma aula, vocês estão vendo as notas de aula aí, né? Uhum. Então eu uso sempre o mesmo formato, né, de arquivo aqui, e eu percebi o seguinte, quando eu tenho que fazer notas de aula que vão até, no máximo, 10, mesmo com, aqui, ó, aqui passou, foi para 11, mas você vê que eu não consegui falar de tudo que eu queria. Para eu falar de tudo com uma certa tranquilidade, eu não posso ultrapassar essas 10 laudas aqui, entende?
Então, eu vou ter que reorganizar o cronograma pensando nisso. Então, eu vou ver o que dá para construir em 10 laudas para cada aula e vou refazer esse cronograma. Então, sim, na segunda-feira, já na segunda, talvez até já a partir de amanhã, eu já tenho um cronograma mais enxuto. Mas também não quer dizer que esse cronograma vai ficar imutável a partir de amanhã, né? Não consigo garantir isso também, não. Depende do andamento das aulas. Uma segunda coisa... Oi? Uma segunda coisa seria, no caso, se não der para cobrir todos os assuntos que estão previstos até a primeira prova, aí não vai cobrar eles na prova? Ou é claro, assim? Não, aí não, é claro que... sim, você pode ter certeza. A prova vai ser de acordo com o que eu consegui falar com vocês, né? Pode ficar tranquilo. Tem no chat lá perguntando sobre a avaliação, se vai mudar alguma coisa. Eu ainda não tenho resposta, já conversei com o André, que é o coordenador do verão, né? Sobre os monitores. E até agora ele também não sabe. Então, assim, ele depende da Aline. Ele ficou de olhar com a Aline. Conversei com ele ontem. Ele ficou de olhar com a Aline e me dar uma resposta. Então, imagino que hoje ou amanhã ele deve me dar uma resposta. E aí eu também vou definir nesse final de semana sobre avaliação. Tá bom? Respondido, Luiz. Tô vendo aqui que foi você que perguntou. Então, beleza. Você já pode parar de gravar aí, beleza. Parar de gravar. Uhum. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa...